meu nome é Thiago Merlo e eu quero bater um papo com vocês a respeito de ruptura de tendão de Aquiles. Há 120 dias atrás eu fiz uma cirurgia de reconstituição do meu tendão de Aquiles. Antes da cirurgia e durante o tratamento, eu assisti diversos vídeos, li diversos artigos a respeito desse assunto. Então eu quero falar de paciente para paciente, de pessoa para pessoa, como se dá essa ruptura, como funciona a cirurgia e como funciona o pós-operatório. Isso aqui não é um vídeo médico, isso aqui não é um vídeo técnico, isso aqui é um vídeo de bate-papo e eu quero que vocês tratem esse vídeo com bastante leveza, porque eu quero ser o mais sincero possível a respeito do tratamento, para que vocês tenham ideia aproximada do que vocês irão encontrar no decorrer da cirurgia. A ideia desse vídeo também é mostrar outras questões que estão além da ruptura do tendão de Aquiles, que tem o nome técnico de tendão calcâneo. Antigamente era chamado de tendão de Aquiles, atualmente chama-se de tendão calcâneo. Eu quero mostrar para vocês quando, por exemplo, uma cirurgia de tendão de Aquiles, ela tem uma transposição de um outro tendão, que foi o meu caso. Eu não vi material nenhum na internet a respeito desse assunto, exceto em artigos científicos. Eu quero discutir com vocês sobre a ruptura do tendão de Aquiles, mostrando a minha situação, o meu caso, o meu processo de recuperação, para que vocês tenham uma ideia aproximada do que é essa transposição e do que é esse tratamento. Antes de eu falar propriamente dito da minha situação, deixa eu mostrar para vocês uma imagem de um tendão de Aquiles rompido. Como você pode ver na imagem, trata-se de uma rotura completa do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo, né? Quando você tem esse tipo de lesão, você é candidato automaticamente a fazer a cirurgia. Não foi esse tipo de lesão que eu tive. A minha foi por esgarçamento. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas quando você tem uma ruptura, tal qual foi mostrada na imagem, você tem que fazer a cirurgia e procurar o especialista para fazer a cirurgia em 24 horas. Tá? Quero aproveitar o ensejo e mostrar algumas pessoas que tiveram a ruptura do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo, ou tendão calcâneo, como queiram, e que voltaram a ter uma vida normal, uma vida profissional, ativa, normal. Vocês perceberam que pelas últimas imagens são todos atletas ou ex-atletas, todos do campo esportivo. E por que eu separei essas pessoas? Porque essas pessoas que têm uma vida profissional, uma vida ativa, conseguiram se recuperar, então quer dizer que a chance de você ter uma boa recuperação pós-cirúrgica, a chance é muito grande. Claro, se não houver complicações e não houver nenhum tipo de desencontro entre aquilo que é esperado e aquilo que realmente pode vir a acontecer, a tendência é que você consiga a sua recuperação o mais brevemente possível. Esses atletas não somente se recuperaram na cirurgia de tendão de Aquiles, como voltaram a ter uma vida profissional esportiva ativa. O caso mais surpreendente de todas as fotos que eu mostrei foi do jogador Tenório do Vasco. O jogador Tenório do Vasco, entre fazer a cirurgia e voltar a jogar futebol profissional no Clube de Regatas Vasco da Gama, só demorou 5 meses. O tratamento costuma ser um pouco mais longo, costuma ser até 6 meses depois do seu tempo de pós-operatório, até quando você é liberado a colocar o pé no chão. Aí depois disso são entre 4 a 6 meses, mas normalmente dá uns 6 meses. O jogador Tenório, entre fazer a cirurgia e ser liberado para jogar futebol profissional, demorou apenas 5 meses. Então isso é um estímulo para que nós possamos buscar nossa recuperação da melhor maneira possível. O que aconteceu para eu ter o meu tendão de Aquiles rompido? Eu estava jogando futebol, estava na zaga, me preparando para fazer um lançamento para o atacante, quando de repente
eu senti o atacante do time adversário passar por trás de mim para tentar me tomar a bola. De repente, quando eu vejo de relance o atacante se aproximando, eu sinto uma dor insuportável. A primeira ideia que eu tive foi que o atacante do outro time me pegou por trás, me deu um chute. Só que mais tarde eu fui saber que a dor que eu senti relacionada à ruptura do tendão de Aquiles naquele momento, ele também é conhecido como síndrome da pedrada. Ou você pensa que é um chute, uma força que veio por trás muito grande. Para ser sincero, foi a pior dor que eu senti na minha vida. E quando eu tive essa lesão consolidada, quando eu tive a certeza de que eu tinha tido alguma coisa muito grave, eu fui para casa e mensurei a ideia de buscar um médico imediatamente ou não. Cometi o primeiro erro, não busquei um médico. Por quê? Eu tinha muito medo de ter o meu pé imobilizado, nem tinha ideia de que tinha sido uma ruptura de tendão de Aquiles, e nas semanas seguintes eu teria que fazer uma viagem internacional, que eu não poderia perder, que já era uma viagem programada há muitos meses, era uma viagem de estudo, e eu não poderia estar imobilizado mediante essa viagem. Então eu não procurei ajuda médica num primeiro momento. Fiz a viagem, retornei da viagem, e quando antes de eu falar do retorno da viagem, queria falar para vocês que a viagem foi bastante prejudicada porque eu manquei e senti dor o tempo todo. Fiquei tomando analgésico, colocando gelo, água quente, e nada fazia com que melhorasse a minha dor e melhorasse o meu estado geral. 45 dias depois da lesão, eu procurei uma médica. E essa médica, fazendo o teste de Thompson, atestou clinicamente que eu tinha tido o tendão de Aquiles rompido. O que ela achou muito estranho é o fato de eu ter chegado andando com o tendão de Aquiles rompido. Ainda que eu sentisse muita dor e o inchaço ainda fosse muito grande, eu estava caminhando, normal. Fiz um exame de imagem, que foi uma ressonância magnética, e foi atestado a ruptura do meu tendão de Aquiles, meu tendão calcâneo. Só que a minha ruptura, ela acontece raríssimas vezes. Foi uma ruptura não por secção, como mostrei na primeira imagem. Foi uma ruptura por esgarçamento, é como se fosse um tecido que esticou. Automaticamente eu perdi a força da flexão plantar, ou seja, eu não consegui mais ficar na ponta do pé. E como eu não tinha força para impulsionar o meu corpo para cima, para caminhar, para correr, eu comecei automaticamente a claudicar, a mancar. E a partir desse momento eu consegui fazer com que as dores fossem diminuindo, mas eu tinha uma lesão estabilizada e grave de tendão de Aquiles. Cometi o meu segundo erro. Pelo fato de não ter sido uma rotura completa por secção, eu protelei para fazer a cirurgia. Eu fiz uma análise daquilo, como estava a minha vida pessoal, como estava a minha vida profissional, e cometi um outro erro. Eu só fui buscar a cirurgia 18 meses depois. Procurei um médico, fiz todos os exames pré-operatórios, fiz novos exames de imagem e foi constatado a lesão não só instaurada, como piorada. Foi verificado que a minha lesão tinha aumentado a intensidade e que a cirurgia era uma necessidade imediata. Foi o que eu fiz e procurei atender a expectativa do médico. Quando o médico viu a minha situação pela imagem, automaticamente ele entendeu que não seria mais possível reconstituir o tendão de Aquiles, juntar os cotos a partir de uma mera costura, porque os cotos estavam muito afastados e protegidos por fibrose. Fibrose é como se fosse uma bandagem natural que o corpo coloca à volta da lesão para não deixar com que ela arrebente e seccione. Só que, na verdade, isso acabou prejudicando a minha situação clínica, a minha situação da minha lesão. Quando foi vista a imagem, o médico automaticamente entendeu que a reconstituição do meu tendão de Aquiles só iria acontecer com uma transposição de tendão. Seria retirado o tendão de um outro lugar e colocado no tendão de Aquiles. Não tem o dedão? O nome técnico do dedão o nosso dedão lá do pé é hallux. Existe
tendões que fazem com que nós façamos esse movimento aqui, ó, subir e descer o dedo. Bom, o movimento de garra do dedão. O nome desses tendões é o flexor longo e o flexor curto do hálux. O médico entendeu que teria que ser feita uma transposição de tendão. Tirar o tendão do flexor longo do hálux e colocar no lugar onde estava a lesão. Onde estava a lesão instalada do tendão de Aquiles. E a partir disso começou o meu tratamento com relação à questão da cirurgia. Após fazer todos os exames pré-operatórios, exames de sangue, exames de imagem, eu fui indicado para a cirurgia. Foi feito os procedimentos junto ao plano de saúde, gerenciamento de agendamento junto aos médicos, e eu fiz a cirurgia. Quando o médico me encaminhou para o centro cirúrgico, ele comunicou a mim e a minha família que a duração da minha cirurgia teria aproximadamente 90 minutos, 1h30. A minha cirurgia teve complicações e eu fiquei 4h30 na mesa. Eu entrei às 9h30 da manhã e saí de lá às 13h30. Essas complicações foram inerentes ao grau da minha lesão. A imagem mostrava um tipo de lesão que por si só já era muito grave, mas quando os médicos abriram e viram a natureza, a condição do meu tendão, ele estava extremamente mais lesado do que se podia apresentar através dos exames de imagem. E por isso eu tive maior tempo junto à cirurgia. Bom, após a cirurgia, eu fui dormir um dia no hospital e fui enfaixado com uma bota gessada. Quando se faz cirurgia de tendão de Aquiles, você pode usar, normalmente funciona ou com uma bota gessada ou com gesso, e fica na posição equina, quer dizer, teu pé fica, você fica com o pé um pouco mais esticado, teu peito do pé fica um pouco mais esticado. O meu médico entendeu que não ia colocar gesso, tinha que colocar somente a bota gessada com o meu pé esticado. As primeiras 72 horas, os primeiros 5 dias, são os dias mais complicados da cirurgia. As dores são gigantescas. As dores são muito grandes. E eu tive um complicador que o meu pé começou a inchar, e depois de 3, 4 dias a dor começou a ficar insuportável. Todos os analgésicos, todos os remédios que me foram passados não estavam surtindo efeito, e eu senti uma dor insuportável. Eu tive que entrar em contato com o médico, e o médico me sugeriu que eu retirasse a bandagem e visse como é que estava a situação do meu pé. Meu pé estava com uma situação relativamente normal, estava muito inchado em função da manipulação, em função dos pontos. Daqui a pouco eu mostro a imagem para você do meu pé após 120 dias do tratamento. Mas o meu pé estava numa condição relativamente normal, e a dor cessou na hora quando eu tirei a bandagem. Foi porque meu pé inchou com a bandagem dentro, então as dores cessaram e de fato foi tudo muito mais tranquilo. Isso não quer dizer que você tenha que fazer isso no caso da sua cirurgia. Isso não é uma sugestão minha. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando que eu segui uma orientação médica e por isso eu retirei a bandagem. E a partir daquele momento eu comecei a usar a bota Robocop. Eu mesmo fazia a minha asepsia, eu mesmo fazia os curativos. A minha esposa me ajudava com algumas questões com relação à bandagem, com banho, porque você vai precisar de ajuda. E durante o período de recuperação, na qual eu não poderia colocar o pé no chão, eu fiquei usando a bota Robocop. O tempo que você vai ficar sem colocar o pé no chão é de aproximadamente 6 semanas. Com o desenvolvimento do meu caso, o meu médico me autorizou a colocar o pé no chão a partir da 4ª semana, mas nunca apoiando completamente. Foram com as muletas e fazendo pouca força no pé operado.
Durante o período da recuperação, você fica muito tempo parado, você fica muito tempo deitado, você fica muito tempo imóvel e fica muito tempo sentindo dor. A dica que eu tenho para falar para você não é uma dica necessariamente ligada à cirurgia, mas é uma dica de comportamento. Você vai ficar muito chato, você vai ficar uma pessoa insuportável, você vai sentir dor e você vai ter vontade de dar patada e fazer grosseria com todo mundo. Você precisa muito da ajuda dos seus familiares, você precisa muito da ajuda da sua esposa, da sua namorada, até para te dar comida e pegar água para você. Então, controle seu mau humor. Essa é a dica que eu vou dar para vocês. Controle seu mau humor, tenta ser o mais agradável possível e tenta ser compreensível com as pessoas que estão te ajudando e que estão te servindo. Se é que você vai ter esse tipo de pessoa durante o seu tratamento. Seja carinhoso, seja paciente, porque só eu sei a dor que eu senti e eu tentei, na maior parte do tempo, ser assim. Eu acho que eu não consegui, acho que provavelmente eu devo ter sido grosseiro, devo ter sido impaciente com as pessoas que estavam me ajudando, especialmente com a minha esposa. Mas eu sei que nós temos uma tendência, em função da dor, em função da cirurgia, ter esse comportamento rude. Pensa, bota a cabeça no lugar, pensa nos seus filhos, se você tiver, pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa na sua esposa, pensa nas pessoas que estão te cuidando, porque elas estão te dando carinho e você precisa de alguma maneira retribuir esse carinho, retribuir essa atenção que elas estão dando a vocês. Então, mantenha a calma, mantenha o controle da sua dor, porque você vai sentir dor na maior parte do tempo e você precisa ter um certo nível de controle. Bom, voltando à questão da cirurgia, aos poucos você vai colocando o pé no chão. Quando você for liberado a colocar o pé no chão, alguns médicos entendem que você tenha que procurar fazer alguns movimentos aos poucos. Tem alguns médicos que já entendem que durante a quarta semana você já pode fazer algum tipo de movimento, tentar mexer com os dedos do pé. Tem médico que já autoriza a fisioterapia tão logo passe as 6 semanas, os 42 dias. Enfim, é de médico para médico. No meu caso, como o meu tratamento, como o meu pós-cirúrgico ele foi satisfatório, eu fui autorizado a fazer fisioterapia automaticamente. Só que aconteceu um pequeno detalhe que ocorreu logo imediatamente à cirurgia e que se manteve até os dias de hoje, com uma leve melhora. O que aconteceu é que atualmente o meu pé ele está tomado por uma parestesia e por uma hipoestesia. O que é parestesia e hipoestesia? Significa que meu pé, uma parte ele está com uma sensibilidade alterada e uma outra parte do meu pé está sem sensibilidade nenhuma. Pelo menos 50% a 60% do meu pé eu não tenho mais sensibilidade. Atualmente, após alguns exames que eu realizei, um chamado eletroneuromiografia e o outro, uma outra ressonância magnética, não se tem ainda uma definição correta do porquê de eu não ter ainda a sensibilidade do meu pé. Isso é uma questão muito preocupante para mim e é algo que pode vir a acontecer com vocês. Quando se tem esse tipo de problema, você tem um prejuízo na recuperação da força da sua panturrilha, do seu gastrocnêmio. E isso pode atrasar o seu tratamento. No meu caso, a redução da força ela é pouco expressiva. Eu tenho voltado a ter força no meu gastrocnêmio, ainda que de maneira mais lenta. O que está mais me preocupando no momento, é essa parestesia que está no meu pé. Ou seja, essa falta de sensibilidade. Essa falta de sensibilidade é algo que é um pouco desagradável e que não é algo tão incomum em cirurgia de tendão de Aquiles. Eu já tenho conversado com o meu médico, tenho confiança plena no meu médico, naquilo que ele me fala, e tenho conversado com outros médicos, porque, afinal de contas, eu estou tratando da minha saúde.
eu pergunto a eles o que está acontecendo e eles falam que isso é esperado. Existem dois nervos, alguns pares de nervos e alguns nervos que podem ter sido afetados no decorrer da cirurgia. Eles podem ter sido seccionados ou podem ter sido lesados de alguma maneira, ou podem estar simplesmente sendo pressionados por edemas. Isso a gente não sabe ainda, nem eu, nem meus médicos, que se chama-se nervo sural e os nervos interdigitais. Isso faz com que eu perca a sensibilidade do meu pé. Mas isso não é a maior das minhas preocupações no momento. A maior da minha preocupação é ganhar força no meu gastrocnêmio para que eu possa fazer a minha flexão plantar. Mas não é algo agradável, foi algo que aconteceu na minha cirurgia e que essa parestesia eu espero no decorrer dos próximos meses dizer para vocês que meu pé foi recuperado e que eu voltei a ter sensibilidade do meu pé. E isso é algo que eu quero dividir com vocês, porque eu não espero que vocês tenham isso e torço do fundo do meu coração que isso não aconteça com vocês. Mas é bom deixar vocês avisados que isso pode acontecer. Então eu quero trazer para vocês a imagem do meu pé com as secções que foram realizadas, com os cortes que foram realizados, e depois eu faço um comentário a respeito dessa situação e a respeito do meu tratamento atualmente. Como vocês puderam ver na imagem, os cortes não foram pequenos. Em condições normais, aquele corte próximo ao meu dedão, próximo ao meu hálux, ele não existe, porque quando você faz uma cirurgia de reconstituição do tendão de Aquiles, você não faz a transposição do flexor longo do hálux. Então aquele corte não existe. Aquele corte de 11 centímetros, provavelmente numa situação convencional, normal, ele não vai existir. E o corte que foi realizado de 22 centímetros, em condições normais, ele tem a metade do tamanho, ele tem 11 centímetros. Então, em tese, quando você vier a fazer a cirurgia, ou se você fez a cirurgia, o seu corte deve ter aproximadamente entre 11 a 15 centímetros. No meu caso, ele foi muito mais extenso. Primeiro porque eu tenho 1,92 m, então minha perna já não é muito pequena. Segundo, a minha lesão foi muito mais grave do que a média das lesões, por uma falta de sorte e também uma falta de sensibilidade da minha parte em não fazer a cirurgia no momento apropriado. E mais aquele corte perto do hálux, que é justamente para poder fazer a transposição do flexor longo do hálux ali no lugar do meu tendão de Aquiles. Feito a cirurgia, passadas 6 semanas eu começo a fisioterapia. A fisioterapia basicamente é um trabalho de fortificação do seu gastrocnêmio, de fortificação das estruturas que estão à volta do seu pé, né? As estruturas do seu pé, outras musculaturas, além do gastrocnêmio, que é da panturrilha. Com o passar do tempo e da fisioterapia e de atividades físicas dirigidas, a sua força ela retorna. Quanto mais rápido você fizer a cirurgia, menos força você perde. Então, a ideia é sempre que você faça a cirurgia o mais rápido possível. Eu, como fiquei 18 meses sem fazer a cirurgia, eu perdi muito da minha força, do meu gastrocnêmio, perdi demais. Então, até para andar já no final dos 18 meses já estava difícil. Então, eu tenho feito fisioterapia. Estou entrando agora na minha 40ª sessão, na minha 31ª do próximo ciclo de mais de 10, ou seja, vai chegar até a 40ª sessão. E eu tenho feito um trabalho brilhante da fisioterapeuta com quem eu tenho trabalhado, e esse trabalho que ela tem feito é um trabalho especial, é um trabalho dedicado, um trabalho de bastante qualidade, que está fazendo com que a força do meu tendão de Aquiles, a força do meu gastrocnêmio que está associada ao meu tendão de Aquiles, ele se recupere o mais rápido possível. O que eu tenho feito na fisioterapia, que também é incomum nesse tipo de lesão, é a sensibilização do meu pé.
um processo de sensibilização. Ou seja, eu faço outros trabalhos, além do trabalho com gelo, né, a crioterapia, do trabalho com a manipulação, o trabalho de sensibilização, para poder estimular o meu pé a voltar a ter a sensibilidade que eu tinha antes. Como eu disse a vocês, o meu pé está em parestesia e hipostesia, ou seja, ele está sem sensibilidade e em alguns lugares com a sensibilidade alterada. E então, por isso, eu tenho feito, além desse trabalho de força junto à fisioterapia, eu tenho feito também esse trabalho com a minha fisioterapeuta de sensibilização do meu pé, para fazer com que o meu pé retorne a ter essa sensibilidade normal que eu tenho, por exemplo, no outro pé. Bom, pessoal, passados 120 dias eu posso dizer que a minha recuperação é satisfatória. Eu estou feliz com o que eu tenho apresentado. Eu ainda preciso melhorar ainda mais, mas a proposta do vídeo não é exatamente falar do meu caso, falar de mim. Eu quero que vocês entendam que existe uma pessoa que passou por essa situação e que está querendo ajudar vocês, que está querendo contribuir para que vocês melhorem cada vez mais e que vocês conheçam o seu próprio corpo. Sendo assim, eu deixo o meu agradecimento aos outros colegas que fizeram vídeos e escreveram os textos a respeito das suas doenças, das suas patologias. No caso, o nosso é a ruptura do tendão de Aquiles, para que eu pudesse me informar, e eu prometi para mim mesmo, quando eu pudesse e tivesse uma recuperação ainda que parcial e com um pouco mais de tempo para fazer esses vídeos, eu iria produzir esse material para ajudar outras pessoas a entenderem como funciona tanto a lesão quanto a cirurgia e o processo de recuperação. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e espero ter dado a minha contribuição a vocês. Tchauzinho, até logo e boa cirurgia para quem fez e boa recuperação.